Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server, módulo 20. Nessa aula nós veremos a parte de conexão remota na prática. Na aula anterior eu abordei toda a teoria que envolve a conexão remota e todos os recursos nele. E nessa aula de hoje nós veremos a prática de como faz a questão da instalação para que um servidor nosso que roda o Windows Server 2008 seja um servidor remoto em que as máquinas clientes, ou seja, máquinas externas que estão fora da rede, consigam acessar esse servidor e assim então ter acesso à rede da nossa empresa, a rede local. Então nessa aula nós veremos a parte prática, que nós iremos configurar um servidor para ter acesso aos serviços de acesso remoto. Então o serviço no qual ele vai habilitar o acesso remoto no servidor é o Routing and Remote Access Service, que é o RAAS, o serviço de roteamento de acesso remoto. Nós iremos habilitar essa configuração, essa função no gerenciador de servidores do Windows Server 2008 para que uma máquina nossa, no qual rode o Windows Server 2008, vire um servidor de acesso remoto e uma máquina cliente no qual está alocado externamente, consiga acessar esse servidor e então ele ter acesso à rede da nossa empresa. Então nós iremos habilitar essa função, o Routing and Remote Access Service, que é o serviço de roteamento de acesso remoto, e depois nós testaremos a conexão via VPN, ou seja, de uma máquina cliente, no qual pode estar rodando o Windows 7, Windows Vista, qualquer sistema operacional. Nós iremos habilitar o VPN nela para que ela acesse esse servidor e então ela possa conseguir ter acesso à rede interna da nossa empresa. Então, aqui é uma topologia de como vai ser a nossa rede. Nós teremos um servidor no qual vai ter a função de servidor de acesso remoto. Esse meu servidor, ele também é um servidor de controlador de domínio, então ele vai ter habilitado essas duas funções. Vai ser tanto um servidor de acesso remoto, como também vai ter habilitado a função de controlador de domínio. Esse meu servidor, ele tem duas placas de rede, um endereço IP interno, que é a da própria rede da nossa empresa, e um de endereço de IP externo, que é o IP da internet. E teremos uma máquina cliente, no qual ela terá o endereço de IP interno dela, será 10.100.100.2. Quando você for configurar esse serviço na sua empresa, na parte prática, em que você vai utilizar esse serviço ali na sua rede, você precisa ter seu servidor com duas placas de rede, como eu coloquei aqui, uma para IP interno, que é a rede da empresa, e outro com IP, e outra placa de rede, ela vai ter que ter um IP externo, que é o IP da internet. E vai ter uma máquina cliente, que é a máquina ali no qual você está tentando se conectar ao servidor, que ela vai ter o IP dela. Então, essa máquina minha cliente, quando habilitada a configuração de acesso remoto, ela vai se comunicar com esse IP externo,
já que essa máquina minha cliente ela também está na internet, e comunicando com esse IP externo, ela vai ter acesso à rede interna da nossa empresa. Ela vai obter um IP interno, o de cima, algum IP aqui, em qual eu vou configurar ali uma range para ela, e então ela vai ter acesso à rede da nossa empresa. Funciona mais ou menos assim a topologia em que quando você utiliza a questão de serviço de acesso remoto. Então, o servidor tem duas placas de rede, uma externa para ela se comunicar com o mundo externo e uma interna que é da própria rede local. Tem a máquina cliente, que ela tem o IP dela, e essa máquina cliente já vai se comunicar via VPN com esse IP externo. Enquanto meu servidor está na internet, essa máquina minha cliente também, conectando com esse IP externo, ela vai obter um IP interno e vai então se comunicar com o IP interno do meu servidor, da outra placa, então ela vai ter acesso à rede interna da nossa empresa. No nosso exemplo, na parte prática, nós iremos configurar da seguinte modo. Estou aqui com o meu servidor, com o Windows Server 2008. Nesse meu servidor ele tem duas placas de rede, uma placa para a rede interna e outra placa para a rede externa, no qual ela está seguinte as mesmas configurações. O IP interno está 10.100.100.1 e externo está 200.200.200.1. Quando eu for habilitar o serviço de acesso remoto, eu vou habilitar nesse IP interno. Por que eu não vou habilitar no externo, que seria o correto? Porque como eu estou utilizando aqui máquinas virtuais, e no qual eu estou utilizando o VirtualBox, fica um pouco mais complicado fazer a questão para que uma máquina minha, no qual eu estou emulando ali no VirtualBox, acesse outra máquina externamente pela internet. Então, quando você estiver utilizando esse recurso na sua casa, tu vai habilitar a função de serviço de acesso remoto para o IP externo. Ali, se tu estiver colocando essa configuração em prática na sua empresa. No meu exemplo, eu vou habilitar no interno. Uma vez que, para que esse meu servidor ele consiga se comunicar com a minha estação cliente. Vai estar o IP interno 10.100.1 e o IP do meu máquina cliente 10.100.100.2. Então eles vão conseguir se enxergar ali na rede. Se eu tivesse colocando na rede da minha empresa, eu iria habilitar esse serviço aqui, para o meu IP externo, uma vez que esse meu servidor estaria na internet. No meu exemplo aqui da máquina virtual não está. E essa máquina cliente minha também. Então eu habilitaria a função para esse IP aqui. Então vamos na parte prática. Estou com o meu Windows Server 2008 aqui na minha máquina, e eu falei que nessa máquina eu vou habilitar o serviço de acesso remoto para que minha máquina cliente consiga acessar essa máquina via VPN. Então ali no servidor, a primeira coisa que tu vai fazer é logar com o usuário que tem permissão elevada, certo? Logado com esse usuário que tem permissão elevada no servidor, um usuário que seja administrador do servidor, tu vai vir aqui, tu vai vir clicar em iniciar, ferramentas administrativas, e vai vir em gerenciador de servidores, que é o console de gerenciador de servidores. Vai dar um clique, ele vai abrir o console das funções, tu vai clicar em adicionar funções, tu vai clicar em próximo, e nessa parte de próximo tu vai adicionar a função de acesso remoto para o servidor, que essa função ela é serviço de acesso diretivo de rede. Ela é essa função aqui, a serviço de acesso diretivo de rede. Tu vai selecionar essa função, tu vai clicar em próximo, clique em próximo, e aqui tu vai habilitar quais complementos essa função terá. No caso, ela vai ser o que? Um serviço de roteamento de acesso remoto. Ela vai tanto acessar remoto como ela vai rotear. Tu vai deixar marcadas essas duas configurações, e aqui tem uma breve descrição do que significa essas configurações, né? Ele diz, o serviço de roteamento e acesso remoto, ele oferece aos usuários remotos acesso aos recursos da rede privadas em conexões VPN. Então ele vai oferecer aos usuários externos os recursos da rede local. Enfim, enquanto pode configurar duas tecnologias para que os clientes se comuniquem com esse servidor, tanto via VPN como via UP, em qual eu expliquei na aula anterior o que significa cada uma delas. Selecionou aqui, clique em próximo. Agora clique em instalar.
ele vai começar a instalar a função de serviço de acesso diretivo de rede para que o meu servidor, no qual ele está com o Windows 7 2008, possa permitir que meus clientes que estão externamente consigam acessar esse servidor. E depois nós iremos configurar o servidor e qual nós iremos definir a questão da autenticação. Como esse cliente meu vai se autenticar a esse servidor. Se vai ser via rádios ou se vai ser com a própria autenticação do Windows. Também nós iremos definir nesse servidor, na configuração do serviço, qual é os IPs em que esse meu servidor ele vai distribuir aos clientes, quando os clientes se conectarem ao servidor. Então eu vou definir ali uma faixa. Eu vou dizer, quantas faixas de IP eu quero que meus clientes possam pegar ao se conectar com o servidor. Então vou dizer que esse meu cliente se conectou aqui e vou dizer, eu quero que para esse meu cliente ele pegue uma faixa de IP que vai do, por exemplo, 10.100.100 dos ponto 5 até o 10.100.100.10, ou seja, tem ali uma faixa de 6 IPs para ele. Vou voltar aqui, já foi instalada a função de serviço de acesso diretivo de rede, vou clicar em fechar. Ele não precisa reiniciar o servidor, ele já vai aparecer aqui, clicando em iniciar ferramentas administrativas, o console dele, que é o roteamento e acesso remoto. Vou dar um clique nesse console, ele vai abrir, e você observa que primeiramente ele não está habilitado a questão do serviço. Ele está um íconezinho vermelho aqui, então está dizendo ali que essa função não está habilitada ainda. Vou dar um clique em cima e vou configurar e habilitar o roteamento de acesso remoto. Vou dar um clique lá nessa opção, ele vai abrir esse assistente. Nesse assistente, clique em avançar, e aqui eu vou dizer qual vai ser a tecnologia assim em que meus clientes irão utilizar para se conectar a esse meu servidor. Eu vou utilizar o que? Ou o DIA-UP ou o VPN. Eu expliquei isso na aula passada, que são as tecnologias no quais você utiliza para que um cliente se comunique a um servidor remoto. Vou deixar marcada essa opção, clique em avançar. Agora eu vou dizer qual vai ser a tecnologia. Meu cliente vai se conectar via VPN ou via DIA-UP, por linha telefônica. No meu exemplo vai ser VPN. Vou clicar em avançar e agora eu vou habilitar o serviço de VPN para qual placa de rede. Para permitir que aqueles VPNs se conectem ao servidor, eu tenho que definir qual interface de rede ele vai se conectar. Vai ser qual? Pela minha interface de rede interna, que é da minha rede local ou da rede externa. O correto é a rede externa, porque é onde está setado o IP público ali da internet, né? Já que sua máquina cliente, ela também vai estar na internet, ela vai conseguir enxergar esse IP desse servidor, que também vai estar na internet. Então o correto é tu colocar o IP da rede externa. Mas no meu exemplo, como essa minha máquina ela não está na internet, esse meu servidor, já que eu estou emulando ele ali no VirtualBox, eu vou colocar a rede interna. Mas se fosse em numa parte prática, já você leva na sua empresa, seria na placa de rede externa. Vou escolher interno e clique em avançar. Aqui eu vou definir quais serão as configurações para a IP que minhas máquinas receberão ao se conectar ao meu servidor. Ou seja, minha máquina conectar ao meu servidor, ela vai obter um IP via DHCP, ou eu vou definir ali um intervalo de IPs específicos para essas máquinas ao se conectarem ao meu servidor. Se você estiver rodando já o DHCP na sua rede, tu vai marcar a primeira. Se não, tu vai definir ali um intervalo de IPs em que essas máquinas clientes, ao se conectarem ao servidor, receberão. O meu exemplo aqui, vou marcar essa segunda opção, clique em avançar. Agora eu vou clicar em novo e vou definir qual será a faixa de IPs em que minhas máquinas clientes receberão ao se conectar a esse servidor. Eu estou dizendo aqui que minhas máquinas clientes receberão uma faixa de IP que varia do 5 até o 10. Ou seja, eu tenho um total de 6 IPs para as máquinas que se conectarem ao meu servidor. Então, estão 6 IPs disponíveis ali que vai do 5 ao 10, em que essas máquinas poderão obter ao se conectar no meu servidor de acesso remoto. Definida a faixa de IPs, dou um OK
e vou clicar em avançar. Agora ele pergunta se eu quero configurar um servidor Radius para fazer a questão da autenticação dos meus clientes ao meu servidor de acesso remoto. O que seria essa questão de servidor rádio? O servidor rádio é um servidor no qual ele tem como objetivo fazer a autenticação quando um cliente meu tenta se conectar a um servidor de acesso remoto. Então, nesse servidor rádio, eu vou definir as políticas, ou seja, quais são os usuários que irão conseguir se conectar ao meu servidor, quais permissões eles terão. Vou definir ali dias específicos em que eles poderão se conectar, horários, entre outras configurações. Mas no meu exemplo, eu não vou usar um servidor Radius para fazer a autenticação, eu vou usar o próprio a autenticação do Windows, ou seja, eu estou dizendo ali que qualquer usuário ali do meu AD, que está aqui no meu AD e esteja habilitado as configurações de conexão remota, poderá se comunicar ao meu servidor. E a autenticação será feita pelo próprio servidor ali, que é controlador de domínio, ou seja, a autenticação será feita ali pelo meu AD, não pelo servidor Radius. Então eu vou deixar marcada a opção não, em que eu quero usar o próprio roteamento de acesso remoto, ou seja, o meu próprio servidor no qual está habilitado o roteamento de acesso remoto para fazer a autenticação dos usuários. Clique em avançar. Agora eu clico em concluir. Ele vai concluir o processo para que meus usuários que estão ali no Active Directory possam se comunicar com o meu servidor e possam se autenticar. E aqui ele me dá uma informação dizendo aqui que futuramente eu quiser configurar a questão de DHCP, eu vou lá nas propriedades, então defina nas questões de agente de retransmissão, o DHCP, então para um dos meus clientes obter o IP via DHCP. Vou dar um OK. Ele vai iniciar o serviço de roteamento de acesso remoto e vou clicar concluir. Você observa que ele já ficou um íconezinho verde aqui, dizendo que ele já está habilitado esse serviço de roteamento de acesso remoto, mas aí eu ainda tenho que configurá-lo. Eu vou clicar aqui agora com o botão direito em cima, vou clicar em propriedades, e em propriedades eu vou definir algumas configurações em que esse meu servidor de roteamento de acesso remoto irá aplicar nas máquinas ali do meu domínio. Então aqui nessa primeira parte, na aba geral, eu estou dizendo que esse meu servidor ele está roteando ali IPs do protocolo IPv4, mas eu também poderia, caso eu estivesse ali já utilizando o protocolo IPv6 na minha rede, marcar aqui para ele rotear também IPs para máquinas que estão obtendo IP pelo protocolo IPv6 ali do protocolo TCP. Na aba aqui segurança, eu vou definir os métodos de autenticação, ou seja, qual o método que eu vou usar para quando uma máquina minha cliente se conectar ao meu servidor, ela vai se autenticar. Eu tenho dois métodos aqui, ó, a autenticação do Windows ou via Radius. Via Radius, que é essa primeira aqui, eu expliquei, no qual você utiliza um servidor específico para que você vai definir nesse servidor usuários, grupos de usuários, entre outras configurações, e que nesse servidor terá todas as políticas para fazer a autenticação de quais usuários poderão se comunicar ao meu servidor de acesso remoto. Ou então tu pode utilizar a própria autenticação do Windows. No caso eu vou utilizar a autenticação do Windows aqui, ó. Todos esses conceitos no qual eu estou explicando tem ali no módulo de vocês, no módulo 20, que explica a questão de roteamento de acesso remoto. Então eu estou dizendo que meu provedor de autenticação será o próprio Windows ali, ou seja, os usuários que estão tanto no meu Active Directory de meu controlador de domínio, como também caso eu não tivesse um Active Directory, ou seja, meu servidor ele não fosse pertencente a um domínio, seriam os usuários locais desse servidor. Vou voltar aqui na configuração, botão direito, propriedades. Aqui eu dou um clique agora em métodos de autenticação, que eu vou definir um método específico em que será feita a autenticação via Windows. Eu vou utilizar qual protocolo? Eu vou utilizar ali a questão de
protocolo EAP, vou utilizar o MS SHAP versão 2, autenticação criptografada, senha não criptografada, ou essas outras configurações. Eu expliquei na aula anterior em que os dois protocolos mais utilizados é o MS SHAP versão 2 e o protocolo EAP. No meu exemplo, eu vou utilizar apenas o MS SHAP, em que ele faz uma autenticação criptografada ali das minhas máquinas clientes ao meu servidor de conexão remota. Vou definir essa configuração, vou dar um OK. Agora eu vou ter a parte de provedor de contabilização. Essa parte de provedor de contabilização, ele pergunta aqui como vai ser contabilizada a questão das configurações ali, ou seja, do registro de solicitações e conexões e sessões ali das máquinas clientes ao se conectar ao meu servidor. Vou utilizar o próprio Windows para fazer essa contabilização, em que ele vai dizer assim, nessa configuração, quantas máquinas estão conectadas ao meu servidor remoto, quais são essas máquinas. Se por acaso eu estivesse utilizando um servidor RADIOS para fazer a autenticação, iria dizer que seria o meu servidor RADIOS, ou seja, que iria contabilizar, que ele iria dizer quantas máquinas estão logadas, qual é o tempo que essas máquinas estão logadas, entre outras configurações ali. Vou usar do próprio Windows, porque eu usei o Windows aqui também acima. E aqui eu poderia marcar uma chave compartilhada, em que nessa chave eu defini uma chave aqui, podia ser qualquer uma, e na minha máquina cliente, quando eu estiver habilitando o VPN, eu iria digitar essa informação de chave compartilhada para que aumentasse a questão de segurança em que a minha máquina cliente tente se conectar ao meu servidor. Então, além das configurações padrões aqui, que ele vai criptografar através do protocolo MS SHAP e entre outras configurações, ele ia também utilizar uma chave ali para fazer essa conexão remota. Eu não vou marcar essa opção, mas eu poderia se eu quisesse. E vou ver aqui em IPv4. Nessa parte do IPv4 aqui, ele está me mostrando aqui como ele está fazendo a questão da distribuição de IPs para minhas máquinas que estão tentando se conectar ao meu servidor. Ele vai usar o quê? O protocolo de HCP ou um pool de endereços estáticos. No meu exemplo, eu estou utilizando um pool de endereços estáticos, que foi o que eu habilitei ali no começo. Estou definindo ali uma faixa em que essas máquinas clientes, ao se conectar no meu servidor, receberão uma faixa de IP que vai do 100.5 ao 100.10, totalizando 6 IPs para elas, ou seja, 6 conexões simultâneas ali ao meu servidor. E nessa parte aqui, de IPv6, se eu estivesse utilizando o protocolo IPv6 já na minha rede, definido algumas configurações aqui, porém, como eu não vou deixar essas configurações habilitadas por padrão. Nessa parte IKEv2, eu vou definir ali questões de controle de conexão do cliente, né? O tempo limite que ele pode ficar ocioso, tempo de interrupção de rede, entre outras configurações. Também tem a aba PPP, e a questão de log. Essa questão de log aqui é nessa aba aqui que eu vou definir quais logs em que o meu servidor ele irá armazenar. Se vai ser logs apenas de erros, se ele vai registrar erros e avisos, se ele vai registrar todos os eventos, ou se eu vou desativar a questão de logs. É bom deixar habilitada a questão dele registrar todos os eventos, ele registrar tantos erros, ou seja, máquinas ao se conectar no meu servidor que não conseguiam se conectar, ele vai registrar, como máquinas que também se conectaram no meu servidor. Ele vai manter uma base ali de logs que eu possa ali futuramente consultar esses logs, em que eu vou verificar ali o que aconteceu ou não nas conexões ao meu servidor remoto de uma máquina que está externa. Então, nessas configurações aqui, eu só vou deixar habilitado essa configuração, autenticação do Windows, contabilização, vou deixar marcado esses dois. Método de autenticação, vou deixar o MS SHAP e vou dar um aplicar e vou definir como sim para que ele reinicie a questão de roteamento e acesso remoto com essas configurações aqui que eu pré-defini. Vou dar um sim
ele vai reiniciar o servidor. E reiniciar desse servidor, eu já posso ir na minha máquina aqui, cliente, configurar a VPN para que ela acesse o meu servidor remoto. Eu vou dar um OK agora. Você vem aqui em PV4, ó. Em geral, ele me mostra aqui um geral das configurações que foram pré-definidas, etc. Agora eu vou no minha máquina cliente e vou configurar a VPN, ou seja, a VPN client, para que ele consiga se comunicar com o meu servidor, ou seja, com essa placa de rede na qual eu defini a configuração de acesso remoto, que foi a 10.100.100.1. Fosse na parte prática, assim, que eu estivesse levando para uma empresa, eu configuraria a VPN para ela se comunicar com o IP externo, o IP no qual está na internet. Vou aqui na minha máquina cliente, vou agora abrir aqui, ó, central de rede de compartilhamento, vou digitar central de rede. Ele vai abrir esse console aqui, ó, central de rede de compartilhamento, ou seja, ele vai abrir essa pesquisa. Vou dar um clique, ele vai abrir as questões de conexões de rede ali dessa minha máquina cliente. Eu vou vir nessa parte aqui, ó, configurar uma nova conexão ou rede. Vou dar um clique e ele pergunta aqui qual é essa configuração no qual eu vou fazer. Vou configurar uma rede no qual vai se conectar a um local de trabalho. Vai ser que é no modo VPN, vai ser utilizando o Dialoop. No meu caso vai ser a VPN, ó, configurar uma conexão Dialoop ou VPN local de trabalho. Dou um avançar, vou clicar nessa primeira opção, vou configurar minha conexão com a internet mais tarde. E aqui eu vou definir o IP no qual eu habilitei o serviço de roteamento de acesso remoto, que foi o 10.100.1. No exemplo aí, se você estiver utilizando na parte em uma empresa em qual você habilitou o IP externo, será o IP 200.1 se for o IP externo ali da tua rede. No meu exemplo, eu habilitei o serviço para esse primeiro IP aqui. Vou dar o nome a essa conexão, já vem padrão nome conexão VPN, clique em avançar. Agora eu vou definir qual usuário que eu vou utilizar para que ele consiga se comunicar ali com o meu servidor. No meu exemplo, eu vou utilizar esse usuário aqui, ó. Vou aqui no meu console de usuários de computadores Active Directory e vou usar esse usuário aqui, o usuário teste. Vou dar 2 cliques nele e vou na aba conta e em conta o login desse usuário é usuário.teste. Vou vir aqui, ó, vou digitar usuário.teste e vou digitar agora a senha desse usuário. No meu exemplo, a senha do meu usuário é 123 @senha. Vou vir aqui, colei a senha aqui, vou mostrar caracteres, ó, a senha do usuário. E aqui eu vou dizer o nome do meu domínio. Qual é o domínio que eu quero conectar? É o domínio curso do meu servidor. Vou vir aqui, ó, se eu quiser verificar, ipconfig clc ipconfig /all. Ele vai me mostrar aqui o nome do meu domínio, ó, é o domínio curso.com. Vou aqui na minha máquina cliente, digitei o nome do domínio, digitei qual usuário ele vai fazer a conexão ao meu servidor e a senha desse usuário. Clica agora em criar, ele vai criar a conexão VPN e ela já está dizendo aqui, ó, que ela está pronta para uso, ou seja, minha máquina cliente está enxergando o meu servidor e a configuração foi feita com êxito. Clique em fechar. Agora se eu clicar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do íconezinho de computador e vir aqui, ó, conexão VPN, eu vou dar um clique, botão direito, propriedades, e aqui, ó, eu defino, se eu quiser alterar futuramente qual IP que essa minha máquina cliente ela vai se comunicar, ou seja, o IP de rede no qual está habilitado a questão de roteamento de acesso remoto no meu servidor do Unicef em 2008, em que eu habilitei por 10.100.1, e vou vir aqui na parte de segurança e vou dizer que o protocolo
no qual ele vai utilizar para fazer a questão da criptografia, essa comunicação, vai ser o protocolo SHA-2 versão 2, que é o MS SHA V2, que foi o mesmo que eu habilitei aqui, ó, no meu roteamento e acesso remoto. Foi o que eu habilitei aqui, ó, propriedades. Em propriedades eu vim aqui na parte de segurança e métodos, eu habilitei somente esse protocolo aqui. Então vou na minha máquina cliente e utilizo o mesmo protocolo. Eu vou desmarcar esse primeiro e vou deixar somente esse aqui, ó. Vou marcar essa opção e vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui ainda na minha máquina cliente, clica agora aqui e clique em conectar. Ele vai fazer a conexão, porém antes ele vai me perguntar de novo qual usuário, senha e domínio eu vou utilizar para fazer essa conexão. A senha que eu tinha definido era 123 senha para esse usuário teste, senha com S maiúsculo, domínio curso, e vou clicar em conectar. Clicar em conectar, ele vai verificar as questões de nome, se o nome do meu usuário está certo e a questão da senha, e vai fazer a conexão VPN ao meu servidor. Se tiver tudo configurado corretamente, ele vai fazer a conexão via VPN. Então eu vou ter acesso às pastas do meu servidor e vou ter acesso aos computadores ali que estão no meu domínio local. Ele diz aqui que o usuário não pode se conectar devido a um erro. Então eu vou vir aqui, ó, no AD, vou vir aqui na parte no usuário em questão em qual eu habilitei a conexão remota, que é o usuário.teste, vou vir aqui em descagem. Talvez o erro seja porque eu não habilitei a questão para que ele tenha a permissão de acesso à rede. Por padrão, ele vem marcar essa configuração, que ele vai controlar o acesso, ou seja, quando o meu usuário, enquanto está na minha máquina cliente, configurado o VPN, ao acessar o meu servidor, ele vai conectar esse acesso aqui via diretiva de rede do NPS. Como eu não estou habilitado essa configuração ainda, eu vou clicar em permitir acesso, aplicar e OK. Agora eu vou aqui na minha máquina cliente, vamos dar um OK para ele fazer a reconexão com o meu servidor. Vou fechar, clica aqui, botão direito, conectar, digitar de novo, usuário.teste, vou digitar a senha, o domínio e vou clicar em conectar. Clicando em conectar, ele vai verificar o nome do usuário e senha. Vamos ver agora se dá certo. Conectando. Minimizei. E vamos ver se a conexão VPN dá certo. Vou digitar aqui 1, 2, 3. Opa, acho que eu errei, sabe o que? Vou clicar aqui no botão direito, redefinir senha. Eu vou digitar essa senha de novo. Eu acho que ele está com algum erro aqui na senha do usuário. 1, 2, 3, arroba senha. 1, 2, 3, arroba senha. 1, 2, 3, arroba senha. Senha foi alterada. Agora vamos aqui. Digitar de novo. Colei. Curso. Vamos ver agora. Botão direito, conectar. Usuário.teste, 1, 2, 3, arroba senha, 1, 2, 3, domínio, curso. Vai verificar de novo as questões se estão corretas de usuário e senha. Gostei da arroba senha. Vou Ctrl X.
Vamos salvar. Curso. Opa, agora deu certo. O errozinho que tava dando era na questão ali da senha. Porque aqui no meu computador aqui, ele estava habilitado como conexão para ele utilizar o idioma do Reino Unido ali, ou seja, a língua do Reino Unido no meu teclado. Então tava dando um problema ali na senha. Então tu vai fazer o quê? Tu definiu ali a questão do usuário e senha. E depois já vem ali no usuário do AD, ó, dele, 2 cliques na parte de Sky, a gente vai permitir o acesso. E também verificar se a senha está funcionando correto, né? Porque o que estava dando problema aqui no meu é porque a senha do meu usuário aqui estava diferente da senha no qual eu estava utilizando para fazer a conexão VPN. Ó, você vê que agora ele já está conectado via VPN ao meu servidor. E eu clicando aqui, ó, com o botão direito, abrir a central de rede de compartilhamento e vindo aqui, ó, conexão VPN, propriedades. Eu vejo que na parte rede aqui, ó, versão 4, protocolo TCP versão 4, ele está obtendo o IP automaticamente, que é o IP que eu defini na faixa ali do meu servidor, no qual está fazendo a questão de acesso remoto. IP config barra ou coisinha chata, IP config, ou seja, ele está obtendo aqui o IP cadê? Conexão VPN. Aqui, ó, ele está obtendo um IP ali 10.100.6, que foi um IP, ó, na parte da placa de rede da minha VPN, ou seja, no protocolo do meu VPN está obtendo IP 10.100.6, que é um dos IPs que estão ali na faixa das configurações em que eu apliquei ali no meu roteamento de acesso remoto. Aqui em IPv4, ó, defini uma faixa de IPs que iria dos 100.5 ao 100.10, e aqui na minha máquina cliente ele está obtendo IP 100.6, que está dentro dessa faixa principal. Então a aula de hoje é basicamente isso. Eu expliquei como é que faz uma conexão via VPN de uma máquina cliente a um servidor enquanto está habilitada a questão de acesso remoto, e que nesse servidor tu vai habilitar essa função de acesso remoto, vai definir nessa função nas configurações qual endereço da placa de rede será habilitado, se vai ser interno ou externo. O correto é ser externo, porque esse meu servidor ele vai estar na internet juntamente com essa máquina cliente minha também. Então tu vai habilitar o IP da placa de rede externa, ou seja, placa de rede no qual está habilitada a conexão da internet, o IP da internet, para que essa máquina cliente se comunique com esse servidor e então ele consiga acessar essa máquina minha que está habilitado o recurso e ter acesso à questão dos arquivos ali e dos computadores da minha rede local. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados. É uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados.
Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!